Pronto, a gente já lê isso aqui, né? Para o próximo. Maiores causas de acidentes de trânsito. Não sou eu que estou dizendo, tá bom? Não sou eu que estou dizendo. Mas as estatísticas dizem que 90% das causas de acidentes de trânsito é causado pelo ser humano. 90% dos acidentes de trânsito, das causas de acidentes de trânsito são causadas pelo ser humano, o homem, né? Diz que 6% é causado pela via, né? A estrada, a pista. E 4% é pela falta de manutenção dos veículos, né? Algo relacionado aos veículos. Não sou eu que estou dizendo, tá bom? Ainda estatísticas de acidentes ainda. 60% acontecem durante o dia e com um tempo bom. Diz que 60% dos acidentes são durante o dia e com um tempo bom. Diz que 70% ocorrem em linha reta com os veículos em sentidos opostos, né? Que é uma colisão frontal, né? Para mim é uma das piores colisões, pois é somado à velocidade dos veículos, né? Eles estão de frente, né? Em sentidos opostos. Se um está a 60 por hora, o outro está a 60, então ele tem uma colisão de 120, né? Quilômetros por hora. Se um está a 80, o outro a 80, a colisão de 160, né? É somada as duas velocidades, né? Então, para mim, a pior colisão. E ainda sobre estatística de acidentes, 33% das mortes em rodovias são causadas por colisões frontais. 33% das mortes em rodovias são causadas por colisões frontais. Isso nas rodovias, né? Rodovias são vias rurais, né? Vias rurais, né? E a velocidade vai de 100 a 110, né? Máxima, né? E 29% dos acidentes envolvem atropelamento, né? Atropelamento é geralmente um pedestre atropelado, né? 29% dos acidentes envolvem atropelamento. Agora vamos falar sobre os efeitos dos acidentes, né? As consequências, né, dos acidentes, né? Causam danos ao sistema ecológico, isso podem ser os animais, pode ser a flora, né, as plantas, rios, né? Danos materiais recuperáveis ou não, danos materiais ao veículo, né? Algum equipamento, calçada, poste, muro, né? Motocicleta, danos materiais recuperáveis ou não, porque às vezes o carro dá perca total, né? Às vezes o carro dá perca total. Danos pessoais com incapacidade temporária. Danos pessoais são danos causados a pessoas, né? Lesões superficiais, cirurgia plástica, quando se quebra um osso, braço, perna, tornozelo, cotovelo, punho, né? Temporária, depois que sara, pronto, né? Pode ficar pequenas sequelas, né? Às vezes, quando rompe um tendão, uma articulação, né? Danos pessoais com incapacidade permanente parcial. Permanente para o resto da vida, permanente. Parcial, no caso a paraplegia, né? Que é da cintura para baixo. A pessoa, o resto da vida, né? Se transformar num cadeirante, né? Ou muletas, né? Não tem cura. Danos pessoais com incapacidade permanente total. Incapacidade permanente o resto da vida. Total, a tetraplegia, né? A pessoa não consegue mais movimentar do pescoço para baixo. Deus me livre. A pessoa passar o resto da vida dependendo dos outros para comer, se movimentar.
e danos pessoais resultando em morte, né? A interrupção da vida, né? A pessoa vai dessa para uma melhor, né? Tem a vida interrompida, né? Um acidente de trânsito. Não só perde a pessoa que perdeu a vida, mas como os familiares que ficam, né? Os familiares que ficam, se aquela pessoa for quem sustenta a família, pronto. A família vai ter dificuldade já de como ser provida, né? Colégio, alimentação, vestuário, aluguel, transporte, né? Fora o valor afetivo, né? Pai que perde um filho, filho que perde um pai, irmão que perde um irmão, né? Não tem como se ponderar como por valor, né? Na pessoa numa vida, né? Aí vem aqui automatismos corretos e incorretos, né? A gente até falou um pouquinho. São manias, né? Ou alguma coisa que você aprendeu na hora de dirigir que não vai lhe ajudar, na verdade pode até lhe complicar na hora lá da prova, né? O avaliador pode não concordar e achar que aquilo é errado e até mesmo lhe punir, né? Lhe reprovando, né? Até mesmo lhe punir, lhe reprovando. Então, os automatismos incorretos são manias que você adquiriu, né? No momento de começar a pilotar, dependendo de quem lhe ensinou. Às vezes, o pai ensina o filho a dirigir no interior. Às vezes o namorado ensina a namorada, ou vice-versa, né? Então, ela ensina ali, você aprende, às vezes com algo que não vai lhe ajudar no dia da prova lá no Detran. Exemplo, dirigir apenas com a mão no volante. Dirigir apenas com a mão no volante. Dirigir com o braço na janela. Ficar com o pé sobre a embreagem, direto. Mesmo sem ser no momento de apertar a embreagem, seu pé está lá, sobre a embreagem. Então, são chamados automatismos incorretos. Perguntam muito como é dividir os automatismos. Eles colocam tipo certo e errado, verdadeiro ou falso. Mas o nome dos automatismos, eles se dividem em corretos e incorretos. Automatismos são executados pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária. Quando você faz muito, pessoal, vocês vão ver agora quando vocês começarem a dirigir, talvez vocês tenham dificuldade em passar marcha. Com o passar do tempo, você vai adquirir a memória muscular, você vai passar marcha involuntariamente, sem querer, já está automático. Depois que você fizer centenas de vezes, né, você começa a fazer de forma automática, sem nem pensar. Já você sabe que tem que aumentar a velocidade, você já passa a marcha, você sabe que tem que reduzir a velocidade, você já diminui a marcha. Com o passar do tempo fica automático. A memória muscular já vai fazer sem você precisar pensar, sem precisar estar olhando ali para a marcha, né? No início a gente fica olhando para a marcha, tem que baixar a cabeça, não tem aquela segurança, mas com o tempo vai ficando automático, né? Automatismos corretos, resultado da prática habitual de ações e técnicas adequadas, né? São técnicas seguras, né? Coisas que a gente deve fazer realmente quando está dirigindo. O posicionamento correto das mãos ao volante, a correta utilização dos pedais, a postura correta ao dirigir, né? São exemplos de automatismos corretos. Vamos aqui, automatismos incorretos, resultado da prática habitual de ações e técnicas inadequadas, né? Inseguras, né? Permanecer com qualquer das mãos fora do volante, descansar o pé no pedal de embreagem. Isso aí é um costume que a gente pega quando está começando a dirigir, porque a gente não quer que o carro morra, né? A gente aprende ali a andar só de primeira marcha durante o curso prático. Você fica morrendo de medo de estancar o veículo, né? Deixar o carro morrer. Você fica ligeiramente com o pé na embreagem. Quando você vê que o carro está morrendo, você acaba apertando a embreagem para isso impedir, né, que o carro morra e o veículo estanque. Só que você vai notar, quando você estiver guiando seu veículo, né, que isso está acabando com seu disco de embreagem, né?
você vai reduzir o disco de embreagem à metade, a vida útil, né? Você vai acabar tendo que trocar antes do tempo, né? Por quê? Porque já se desgastou, né? Aí você vai sentir no bolso e você vai começar a se policiar a não pôr mais o pé na embreagem. Apenas quando for imobilizar o veículo ou trocar marcha, né? Já com o tempo que você está aprendendo, você acaba toda vida que pisa no freio, pisa na embreagem. Só que o correto é só quando for imobilizar o veículo, né? Ou quando for trocar as marchas. Quando estiver só diminuindo a velocidade, não é para você estar pisando na embreagem, não. Outro exemplo de automatismo incorreto é, ao parar o veículo, utilizar o pedal da embreagem. Na verdade, você tem que frear. Quando o veículo estiver perto da velocidade zero, é que você utiliza a embreagem para que ele não morra, né? Só que às vezes o carro está 60 por hora, a pessoa pisa o freio e pisa a embreagem. Não. Você para pisar na embreagem quando o carro estiver perto de imobilizar, tipo 10, 9, 8, você vai pisar na embreagem para não deixar o veículo morrer. Então, automatismos são divididos em corretos e incorretos. São ações habituais que viram nossos costumes quando dirigir, né? Se você só tem automatismos corretos, você está dirigindo de maneira segura. Se você tem vários automatismos incorretos, é a forma insegura de dirigir, né? Não é aconselhável. Cinto de segurança pélvico, ele ajusta apenas na pelvis, né? Ali só, na altura da cintura. Não é tão seguro porque o seu corpo fica livre, né? No caso de um impacto, sua cabeça é arremessada para frente ou para trás, dependendo de onde vem o impacto, né? O segundo é o torácico, que ele só ajusta ali no peito. No caso de um impacto, é capaz do seu corpo querer passar por debaixo do cinto ou ser arremessado por cima do cinto, dependendo do local que vem o impacto. Não é tão seguro. E tem um de 3 pontas, né? Que ele ajusta tanto ali no peito quanto na cintura, né? Tirando o cinto de 4 pontas, que é aqueles que tem nos veículos de corrida, né? De alta velocidade. O mais seguro é o de 3 pontas, né? Que segura tanto o seu tórax quanto as suas pernas, né? Para que você realmente fique ali preso ao banco, né? Se o carro chegar a ficar de cabeça para baixo, você fica lá preso ao banco, não sai bolando ali dentro do carro, né? Então, o mais seguro é o de 3 pontas, né? Já nesses carros de alta velocidade tem um de 4 pontas, né? Vem um cinto de cada lado e ele fecha ali no meio do peito, né? A gente só vê isso nos veículos de corrida, né? Carro de corrida, né? Equipamentos de segurança para criança, né? Sempre que for alguma infração que tiver uma criança no meio, gravíssimo, né? Os menores de 7 anos e meio devem ser transportados utilizando os dispositivos auxiliares devido à segurança e compatíveis com o peso Realmente também caiu aqui. Então fazia tempo que vocês não escutavam, era isso? Então, cintos de segurança. A gente tem aqui 3 tipos de cintos, né? O primeiro aqui é o pélvico. Ele ajusta apenas aqui na cintura. Ó. Ele não é um dos mais seguros porque o seu corpo aqui fica livre, né? No caso de um impacto, vai para frente, vai para trás. O cinto pélvico, ele se ajusta apenas aqui na pelvis, né? Apenas aqui na cintura. Ele não é tão seguro, pois no caso de um impacto, o corpo aqui está livre, para frente, para trás. Você pode tacar o rosto no painel, se estiver dirigindo, taca o rosto no volante. Então não é tão seguro. O próximo aqui, o torácico, ele só prende ali a pessoa pelo meio do tronco aqui, né? Ele ajusta aqui no meio do peito, né? Só que como as pernas ficam soltas, no caso de um impacto, a pessoa pode sair aqui por baixo, né? Ou pode passar por cima do cinto. Por quê? Porque só tem essa proteção aqui. O resto do corpo está livre, né? Então, o mais seguro é o cinto de 3 pontas, que ele ajusta tanto o tórax quanto na pelvis, né? Ele segura aqui as pernas, segura o peito, né?
para que não corra o risco desse caso aqui, o corpo ficar totalmente solto aqui da cintura para cima, né, se chocando no veículo. E esse aqui não corre o risco de passar por baixo do cinto, dependendo do impacto, ou ser arremessado por cima do cinto, né. Aqui você dá seguro pela cintura, para que o seu corpo não fique solto por cima ou por baixo, e fica aqui no meio do peito para que não fique balançando, né. O que pode acontecer é a sua cabeça bater aqui no encosto de cabeça, vai causar uma dorzinha, você vai ficar com torcicolo, mas vai ter um perigo maior de quebrar ou fraturar os ossos do pescoço. Tirando o cinto de 3 pontos, mais seguro seria o de 4 pontas, né? Que ele vem aqui das duas laterais de baixo, vai até o meio, das duas laterais de cima e até o meio se fecha no meio, né? Só que a gente só vê nos carros de corrida, né? Nos carros normais, o mais seguro é o cinto de 3 pontas. Vocês estão conseguindo ver o outro slide aqui, equipamentos de segurança para crianças. Apareceu para vocês aí? Pronto. Sempre que tiver alguma criança envolvida, lembre-se que a infração é gravíssima, viu? Se for alguma infração, se tiver criança envolvida, infração gravíssima. Equipamento de segurança para crianças, aqui vai de acordo ao tamanho e peso, né? Idade, tamanho e peso. Os menores de 7 anos e meio devem ser transportados utilizando dispositivos auxiliares, que auxiliam na condução da criança, né? Do nascimento até 13 quilos, ou até 1 ano de idade, do nascimento até 13 quilos, relação dá peso, 1 ano de idade, tempo de vida da criança, né? A criança tem que ir no bebê conforto, presa de costas para o movimento, ela tem que ir de costas para a frente do veículo, né? Ela sempre posicionada de costas, sempre no banco traseiro. O bebê conforto, ele vai ter que ir locais que você vai passar o cinto de segurança, você vai ter que passar o cinto de segurança e prender o cinto para deixar a criança presa no banco de trás. No início é muito complicado, passa o cinto por aqui, passa por ali, você vai ler as instruções, é uma dor de cabeça, você leva ali uns 5 a 10 minutos para aprender o bebê conforto no carro. Nos veículos mais novos, mais caros, né? Se você comprar o bebê conforto mais caro, ele tem tipo um engate, que já engata no veículo novo, ele já tem um engate para o próprio bebê conforto. É caro, você utiliza aí no período de 1 ano. É caro, é quente, que ele é bem acolchoado, se transforma quente para a criança, né? Tem que andar com o ar-condicionado ligado. E pega um bom espaço do banco traseiro, dependendo do bebê conforto, geralmente eles são bem grandes. Pega muito espaço do banco traseiro. E quando a criança atinge 1 ano ou acima de 13 quilos, você vai ter que vender. Geralmente o pessoal quer ganhar de graça, dado, né? E trocar pela cadeirinha, né? Essa cadeirinha ela vai de 1 até 4 anos ou de 13 até 18 quilos. Tem cadeirinha de toda cor, tamanho, fragrância, marca, com desenhos da Disney, sem ser da Disney. É caro pra caramba. O maior trabalho do mundo para você prender lá no banco traseiro, tem que passar o cinto para um canto, passa pelo outro, até você fechar o cinto. Você vai levar um bom tempo para aprender a colocar, e para tirar, outra briga para tirar, outra briga para colocar. Vai diminuir relativamente o tamanho do banco traseiro, porque ela é bem grande, ocupa bem espaço, né? E você, toda vez que for tirar, é botar uma briga, viu? Dá o maior trabalho do mundo. Quando a criança passa de 4 anos ou passa de 18 quilos, vai ser a vez do assento. O assento é bem mais tranquilo, é só um assentozinho para a criança ficar um pouco mais alta, e ela vai utilizar já o cinto de segurança. O assento é para ela ficar mais alta e não ter perigo de o cinto passar no pescoço. Não ter perigo de o cinto passar pelo pescoço, assim pelo ombro da criança. É só um assento. A criança começa até a gostar, porque ela fica mais alta para olhar sobre o vidro, né? Ela quer ficar mais alta para ver sobre o vidro, para ver a paisagem. Passou dos 7 anos e meio, a criança já vai sentada normalmente no banco,
e utilizando o cinto, né? Passou de 7 anos e meio, ela já não precisa mais do assento, ela já vai sentada realmente no banco e utilizando o cinto de segurança. Tudo bem até aí? Vocês estão ouvindo? Voltou a chover forte aqui, mas vocês estão conseguindo ouvir aí? Pronto, show. Passei foi tempo falando sozinho, ó. Acontece. Equipamentos de segurança para animais domésticos. Olha aí. Então, até o seu pet, seu cachorro, seu gato, né? Você não vai levar ele solto dentro do veículo, né? Ele pode pular no motorista, pode morder, pode passar por debaixo do banco e morder o tornozelo ou o pé do motorista, né? Então ele tem que ficar fixo de alguma maneira. O primeiro exemplo aqui, ó, ele está com peitoral, e a guia dele, ó, tem tipo um gancho que você fecha o cinto aqui está fechado, ó, e a guia fica num gancho aqui que você acopla ao cinto. A guia fica no gancho acoplada ao cinto. Ele está com a peitoral, a guia dele está acoplada ao cinto que está fechado. O próximo aqui é um salsichinha, né? O cachorro salsichinha, né? Tá com a peitoral também. E a guia dele aqui, ó, a ponta da guia já é aquele de encaixe do cinto de segurança. A ponta da guia dele já é um encaixe do cinto de segurança. Essas guias, pessoal, para que o cachorro, até por brincadeira, não pule em direção ao motorista e atrapalhe ele quando ele estiver dirigindo, né? Para que não tenha perigo do cachorro pular em direção ao motorista, para brincar, né? Com o dono dele, o motorista é o dono, né? Quer brincar e atrapalhar a direção, né? Causar um acidente, então ele tem que ficar fixo, não solto dentro do carro. Esse aqui, pessoal, para ser bem sincero, eu não acredito que exista um ser humano que compre essa cadeirinha para o cachorro aí, não acredito não, na maior sinceridade do mundo, eu não imagino um cachorrinho nessa posição aí dentro do carro, não. Eu tenho para mim que isso aí ou é uma montagem, ou o cachorrinho ele foi aí, tá dopado, né? Dar algum remédio para ele dormir, porque eu não conheço um cachorro que se submeta a essa vergonha de ficar nessa posição aí não, viu? As patinhas abertas, com o pescoço dele aí entre os cintos aí, bem tranquilo, dormindo. Rapaz, eu não acredito que um cachorro se submeta a essa vergonha aí não. Ficar quietinho sentado ainda mais nessa posição, né? Então não sei se alguém já teve coragem de comprar, se isso aqui realmente existe, mas estão dizendo aqui, né? Eu não acredito não, isso aí não. E o mais utilizado também para levar gatos, né? É tipo essa bagzinha aqui, uma caixinha, tem uma gradezinha aqui, o cachorro fica dentro, ó. Ela tem uns encaixes para passar o cinto, ó. Passa o cinto aqui e o cinto é fechado lá, né? Esse aqui, não acredito que um cachorro se submeta a essa vergonha dele nessa posição aí e ele a viagem todinha assim, não. Eu não acredito não. Pelo menos eu já tive cachorro e ainda tem uma aqui, ela não tem perigo ela ficar derretendo nem a pílula, nem por dinheiro ela fica assim. Essa outra aqui, ó, tem um local para passar o cinto, tá aqui, ali atrás, ó, o cinto do tórax, né? E você fecha lá, né? Deixando uma caixa segura ali no banco, né? Para que não tenha perigo do pet, né? Pular para brincar com o motorista. Né? Mulher grávida, pessoal. Uma pergunta aqui: pode pilotar ou ser passageiro em motocicleta? Não tem proibição no Código de Trânsito Brasileiro que restringe a mulher grávida andar pilotando ou de passageiro em motocicleta, mas por questão de saúde e segurança, pelo estudo das estatísticas, os médicos tá dando lag, né? Então fazer o seguinte, pessoal. Continuando, né? Mulher grávida pode pilotar ou ser passageiro em motocicleta. No Código de Trânsito Brasileiro não tem nenhuma proibição, mas por questão de saúde e segurança, pelo estudo das estatísticas, os médicos obstetras
proíbem, pois causa o deslocamento de placenta, que atrapalha e, na maioria das vezes, interrompem a gravidez. Em algumas turmas aqui anteriores, quando chegou nessa parte, uma moça pediu a palavra e disse que ela perdeu uma criança, né, justamente porque andava muito na garupa da motocicleta do marido e causou exatamente o deslocamento da placenta. Estão sem me ouvir ainda? Então, pessoal, mulher grávida, não tem nada no Código de Trânsito Brasileiro que proíba ela andar de motocicleta tanto quanto garupeira, quanto guiando, né, pilotando a moto. Mas os obstetras proíbem, pois o fato da mulher ficar ali balançando na motocicleta, né, causa geralmente o deslocamento da placenta, que pode causar interrupção da gravidez. Como eu disse, teve uma aluna aqui em aulas passadas que ela pediu a palavra e disse que realmente aconteceu com ela. Então não é aconselhável andar de motocicleta grávida, tanto quanto passageira, tanto quanto motorista. E em relação ao cinto de segurança, jamais passar o cinto sobre a barriga. Sim, por baixo da barriga, jamais passar o cinto sobre a barriga. Sim, por baixo da barriga. Nesse momento, vocês estão me ouvindo aí? Dá só um joinha aí, por favor. Pronto, né? Então vamos para o próximo slide. Tipos de acidentes, né? Tipos de acidentes. Geralmente cai uma questão na prova sobre esse assunto, tipos de acidentes. É dividido em evitável e inevitável. Evitável é aquele que, se tivesse feito tudo a seu alcance, poderia evitar, né? O evitável é que ele poderia ser evitado, aquele acidente, quando o condutor não fez tudo que poderia para evitar o acidente. Então, o evitável é um acidente que aconteceu quando o condutor não fez tudo o que poderia para evitar o acidente. Se ele tivesse feito tudo que estava a seu alcance, ele teria evitado. Então, o acidente evitável é quando o condutor não fez tudo o que poderia, tudo que estava a seu alcance para evitar o acidente. Esse é um acidente evitável. Ele não fez tudo o que estava a seu alcance, por isso aconteceu o acidente. Já o inevitável, ele não tem como evitar, é inevitável. Ele fez tudo o que era razoavelmente possível e mesmo assim não conseguiu evitar um acidente. Vocês conseguiram compreender a diferença? O evitável é quando ele não fez tudo o que poderia ter feito para evitar o acidente. Como ele não fez tudo, o acidente aconteceu. O inevitável, ele fez tudo que estava ao seu alcance, tudo que ele poderia ter feito, ele fez, e mesmo assim não conseguiu evitar. Então, era um acidente inevitável. Vocês estão me ouvindo? Eu vou ficar perguntando de vez em quando. Pronto. Então, diferença de evitável para inevitável é que o evitável, ele não fez tudo que poderia fazer, tudo que estava ao seu alcance para evitar o acidente. Como ele não fez, o acidente aconteceu. E o inevitável, ele fez tudo que estava ao seu alcance. Tudo que ele poderia fazer, razoavelmente possível, ele fez e mesmo assim não conseguiu evitar, porque o acidente era inevitável. Não tinha nada que ele pudesse fazer, nada ao seu alcance. O acidente tinha que acontecer, não tinha como evitar. Ações básicas para evitar acidentes. Ações básicas para evitar acidentes são ações sensoriais e eles vêm respectivamente nessa ordem: ver, pensar e agir. Respectivamente nessa ordem: ver, pensar e agir. São ações sensoriais, são ações básicas para evitar acidentes. Respectivamente nessa ordem: ver, pensar e agir.
questão que pode cair. Já caiu algumas questões sobre esse assunto. São ações sensoriais, são ações básicas para evitar acidentes. Ver, pensar e agir. VPA. Ver, pensar e agir. VPA. Falhas humanas, né? A falha humana é a principal causa de acidentes no trânsito. A falha humana é a principal causa de acidentes no trânsito. E a falha humana é dividida em 3. Falhas humanas são divididas em 3: imperícia, imprudência e negligência. Falhas humanas divididas em 3: imperícia, imprudência e negligência. Primeira, imperícia é a incapacidade, a falta de habilidade específica para a realização de uma atividade. Então, imperícia é a falta de perícia, né? A falta de habilidade para determinada atividade. A falta de habilidade ou de domínio sobre o veículo. Imperícia é a falta de habilidade ou de domínio sobre o veículo. É quando você não tem ainda o domínio do veículo, não treinou bastante, não está bem familiarizada com o veículo, não tem domínio, não tem costume, não tem experiência, né? Você nunca fez uma baliza na vida, você não tem perícia para fazer uma baliza. Você fez o curso prático todinho apenas primeira e segunda marcha, você não tem habilidade para andar de quinta marcha, quarta marcha. Você vai aos poucos, né, desenvolvendo para andar de quarta e quinta marcha, porque você não tem perícia o bastante. Perícia é conhecimento, prática o bastante. Se você nunca andou de skate, você não tem perícia, não tem domínio sobre o skate. Você nunca andou de bicicleta, você não tem perícia, né? Se você andou apenas uma vez, você ainda não é um perito. O perito é quando você está bem familiarizado e sabe o que faz. Então, a imperícia é a falta de habilidade ou de domínio sobre o veículo. Imperícia vem sobre habilidade, né? Se você não tiver habilidade bastante, você não é perito. Já a imprudência é um comportamento, né, uma ação de precipitação, de falta de cuidados. Por opção, você coloca em risco a sua vida e a dos outros. Um exemplo de imprudência. Cadê o Valber? Tá por aí ele. Estiver dormindo aí na chuva, né? O Valber, quando vai andar de moto, o Valber é cachorro louco, né? Vida louca. Ele quer andar no grau, né? O Valber quer andar no grau sempre com o pneu levantado. Ele está sendo imprudente. RL é quando levanta o pneu de trás, né? Eu acho. RL é quando levanta o pneu de trás, né? O RL. Então, o Valber gosta de andar perigosamente, né? Então, ele está sendo imprudente. É uma ação que ele está fazendo de propósito. É uma opção dele levantar o pneu. Ele não tem obrigação, ele que quer, porque ele sabe que pode. Ele sabe que tem conhecimento, né? Ele tem perícia para fazer aquilo, tem um domínio, né? Então, ele só está sendo imprudente em relação à segurança, porque é uma manobra perigosa. Então, imperícia é a pessoa que não tem habilidade para fazer determinada atividade. A imprudência já é até um excesso de confiança. Ele acha que tem domínio total daquele veículo e ele faz propositalmente. É um excesso de confiança, imprudência. Não, eu sou fera, eu me garanto. Faço tanto o grau quanto o RL na hora que eu quero. Então, imperícia é a falta de domínio, falta de habilidade. A imprudência é um excesso de confiança, é uma ação que ele faz querendo e assim está arriscando tanto a vida dele quanto a de outras pessoas, né? Ele acha que tem domínio total sobre a máquina, sobre a motocicleta, que aquilo ali para ele é fichinha, né? É um excesso de confiança, a imprudência. E por último, a negligência. A negligência é uma omissão, né? Uma falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação, tarefa ou ocorrência. Sabe fazer a coisa certa e mesmo assim não faz.
Negligência vem da omissão, ele foi negligente. Tipo, estava chovendo e os pneus do veículo estão carecas. Provavelmente pode causar um acidente. Então, sabia que tinha que trocar os pneus e não fez. Ele foi negligente. Sabia que os pneus não estavam no bom estado de uso. Tinha que trocar e não fez. Ele sabia que os freios estavam ruins. Ele já tinha detectado que os freios estavam ruins. Tinha que trocar os freios e não fez. Ele foi negligente, ele se omitiu, né? Ele foi omisso, né? Ele sabia que o cabo da embreagem estava perto de se romper. Ele já tinha visto que estava perto de se partir e não fez a troca. Ele foi omisso, né? Ele não trocou. Ele sabia que o veículo estava prestes a ficar sem combustível. Está lá avisando no painel, né? E ele foi omisso, né? Ele não abasteceu. Foi deixando para depois, até que o carro deu um prego de combustível, né? Então ele foi negligente, sabia que tinha que fazer e mesmo assim não fez. Então, falhas humanas, imperícia, não tem um domínio sobre o veículo, não tem habilidade bastante sobre o veículo, né? Ainda está aprendendo, né? Ele ainda está aprendendo. A imprudência é uma ação que ele faz de propósito, excesso de confiança. Ele acha que tem total domínio e faz de propósito, arriscando a sua vida e a de outros, né? Cavalo de pau no carro, o slalom, que é uma manobra, levantar o pneu da moto, o dianteiro, o traseiro, que é o RL. Ele está sendo imprudente, ele acha que tem domínio, tanto domínio que não tem perigo de dar errado, sabendo que é arriscado, que está arriscando a sua segurança de outros, mas ele tem um excesso de confiança, né, que causa ele ser imprudente, né? Ele tem tanta confiança em si, nas suas habilidades, na sua perícia, que ele fica imprudente, né? Ele fica cego com a sua habilidade, né? Com a sua autoconfiança, né? E a negligência é uma omissão. Ele sabia que tinha que fazer algo, tinha que ser feito e não fez. Ele protelou, deixou para depois, né? Os pneus estão carecas, ele não trocou, causou um acidente. Os freios estão ruins, ele não averigou, o combustível estava perto de acabar, ele não abasteceu. O carro estava com problema no amortecedor, ele sabia disso, mesmo assim não trocou. O carro estava com problema na barra de direção, podia quebrar a qualquer momento. Já estava dando indícios e ele mesmo assim não mandou consertar. A junta homocinética já estava estralando, né? Avisando que estava para quebrar. Quando ele foi fazer uma curva, bomba, quebrou a junta homocinética. Ele foi omisso, sabia que tinha que fazer aquilo e não fez, né? Ele foi negligente, né? Então são os tipos de falhas humanas. E falhas humanas são a maior causa de acidentes no trânsito. Falhas humanas, que é dividida em imperícia, imprudência e negligência. Imperícia, imprudência e negligência. Tudo tranquilo até aí? Estão me ouvindo? Parou de chover aqui, pelo menos um pouquinho aqui parou. Show. Valeu, Álvaro. Então, divisão da direção defensiva. É dividido em direção preventiva e direção corretiva. São divisões da direção defensiva. A preventiva é a mais aconselhada. É a atitude permanente do condutor que deverá observar, prever e decidir sobre as condições do trânsito, evitando assim envolver-se em acidentes sobre o veículo. Então, a preventiva, a palavra preventiva vem de prevenção, prever, né? Você tentar antever o problema antes que ele aconteça, né? É a mais aconselhada das duas, né? A primeira é preventiva, a segunda é corretiva. Então, a preventiva é mais aconselhada. Você tentar prever um possível problema e antever. A questão da distância de reação, né?
A Beatriz está dirigindo o veículo dela e ela vê o cachorrinho lá na frente. Uma motorista preventiva diminui a velocidade. O Valber acelera. Então, a preventiva ela diminui a velocidade. Quanto mais lento o veículo, ela tem maior probabilidade de evitar um acidente, pois vai pedir dela menos perícia, menos habilidade, porque ela está devagar. Quanto mais veloz, vai pedir mais perícia, maior reflexo, mais desenvoltura, caso aconteça algo inesperado, né? Se uma pessoa está a 90 por hora e uma pessoa está dirigindo a 50 por hora, aqui está dirigindo a 50, a freagem dela vai ser mais tranquila devido à baixa velocidade, a frenagem dela vai ser mais rápida devido à baixa velocidade do que uma pessoa que está a 90. Então, a direção preventiva é sempre a mais aconselhada, pois ela pede menos perícia, menos conhecimento, menos habilidade do motorista. E questão de probabilidade, aumenta muito mais a probabilidade de evitar um acidente. A corretiva é a atitude que o condutor deverá adotar ao se defrontar com possibilidades de acidentes, corrigindo uma situação não prevista. A corretiva é quando o problema já aconteceu e agora você vai ter que usar toda a sua habilidade, todo o seu reflexo, todo o seu domínio do veículo para evitar o acidente. Ele já iniciou. Agora vai depender de você fazer com que o desfecho seja o não acidente, que não tenha nenhuma colisão. Ele já iniciou um problema ali que já deu início. Vai depender agora da sua habilidade, da sua perícia, do seu conhecimento, do seu domínio do veículo para que o desfecho seja positivo, né? Evitar o acidente. O preventivo, você está antevendo o que pode acontecer, já tomou todas as precauções para caso aconteça você já está preparado para parar o veículo. Ele está numa velocidade baixa, está numa distância grande. A corretiva você já está bem próximo, está numa velocidade alta, está bem próximo, dá tipo, acho que tem um exemplo aqui. Por exemplo aqui, ó, direção defensiva, preventiva. Estou andando aqui eu não, né? O Valber, né? O Valber está andando aqui na rodovia. Ele vê aqui uma placa, ó. Atenção, trecho com alto risco de atropelamentos de animais. Quando um motorista preventivo vê essa placa aí, essa placa já está aí porque já aconteceu vários acidentes. As estatísticas, rapaz, sempre tem acidente naquela região ali. Eles pegam um pouco antes da região, do local onde tem vários acidentes e colocam uma placa, né? Avisando que muitos animais gostam de fazer a travessia nesse ponto. Já aconteceu mais de 2, 3 acidentes ali. Foi o que causou a iniciativa de colocar a placa, porque naquele local já tiveram vários trechos de acidente naquele local. Então, atenção, placa amarela, trecho com alto risco de atropelamento de animais. O motorista preventivo ele diminui a velocidade. Diminui a velocidade por quê? Porque sabe naquele local variavelmente tem tido acidentes com animais. E não se iluda, pessoal. Se for um animal pequeno, cachorro, um gato, eu sou louco por animais. Tenho cachorros, já tive, ainda tenho. Mas desviar de um cachorro e atropelar uma pessoa, me desculpe, eu não vejo vantagem. Desviar de um cachorro e bater de frente com outro veículo que vem na outra mão, eu não vejo vantagem. Se eu vier na via e um cachorro, que é um animal de pequeno porte, ou um gato, correr em direção à frente do meu veículo, com certeza vou tentar parar. Mas não vou tentar desviar para o sentido oposto, não. Vou deixar de bater de um cachorro num gato para bater de frente com um carro? Não posso, pessoal, me dar esse luxo de morrer. Estou cheio de coisa para pagar, cheio de conta, cheio de coisa para fazer, locais que eu ainda quero conhecer. Não posso arriscar minha vida em troca da vida de um cachorro ou de um gato. Não posso, não me dá esse luxo aí não. Então,
Porque eu tenho mulher e filho, Nicole, ele vai deixar a mulher cheia de conta, a mulher e a criança cheia de conta para pagar. A casa ainda não está quitada, ainda faltam uns 15 anos aqui pela Caixa para pagar. Então não posso me dar esse luxo de morrer e deixar o pessoal com cheio de problema não, né? Então, pessoal, se for um veículo, um animal de pequeno porte, o assunto é polêmico, eu estou dando a minha opinião, cada pessoa tem a sua, né? Por exemplo, eu tenho colegas que foi desviar de um gato, colega do trabalho foi desviar de um gato e ele quase cai de uma ponte, ele estourou o airbag do veículo, o veículo lá da empresa, do nosso trabalho, estourou o airbag, partiu o para-choque dianteiro, quebrou o para-brisa, partiu o painel do carro, arrancou um pneu fora para desviar de um gato. Ele destruiu o carro da empresa, ele gastou mais ou menos uns 20 mil para consertar. Eu ainda ajudei. Hoje eu me pergunto por que eu ajudei. Se eu estava em casa, quando ele me ligou, que ele sofreu um acidente no carro da empresa, eu tive que ir lá, era no domingo, eu me lembro que era um domingo. Cheguei lá, o carro estava destruído. Mas que diabo foi isso aí, mano? Foi desviar no carro, bateu numa ponte, o carro ficou pendurado assim na ponte, metade cai e não cai, viu? Ele gastou uns 15 a 20 mil por causa de um gato. Meu irmão, de que eu gastar 15 mil, 20 mil por causa de um gato é porque eu tenho dinheiro demais, viu, irmão? Então, é uma opinião minha, pessoal, não estou dizendo para vocês seguirem o que eu estou dizendo, não. Mas eu acho que é menos, como é que eu posso dizer, ruim você atropelar um gato, um cachorro, do que uma pessoa, uma família. Mas é uma opinião minha, né? Se você acha melhor matar uma pessoa, uma família, né? Fica a critério de vocês. Atropelar um motociclista, bater de frente contra o veículo. Eu tenho certeza que quando eu for dormir, a minha consciência vai ser bem mais tranquila se for um gato ou um cachorro do que uma família. Mas vai de cada um. Então, vamos continuando, né? Então, se eu sei que aquele local tem muita travessia de animais e já aconteceu alguns acidentes ali, eu reduzo a velocidade. Caso de alguma maneira algum animal queira atravessar na minha frente, eu tenho tempo para frear o veículo e evitar o acidente. Quando você está andando numa via e tem um animal solto na via, pessoal, no caso aqui um cavalo. O cavalo ele é irracional. O cavalo, pessoal, ele escuta bem melhor do que a gente, viu? Ele tem uma audição melhor do que a nossa e um olfato bem melhor que o nosso. Então, o cavalo ele pode ouvir algo se aproximando dele uma distância maior do que a gente consegue ouvir. Então, se o cavalo se sentir ameaçado de alguma forma por alguma coisa que vinha do lado esquerdo dele, ele pode ter a iniciativa de fugir. E no caso aqui, se está vindo do lado esquerdo, ele vai fugir correndo para aquele lado, para o lado direito, o lado oposto. Então você não está vendo, você não está ouvindo, mas o cavalo, como ele tem uma audição melhor do que a nossa, ele pode ouvir algo vindo do lado esquerdo e correr em direção à direita. E não se iluda, pessoal, o cavalo é um animal de grande porte, ele é pesado. Se você se bater com o animal, você tem que pensar que a velocidade que vai ser somada é a sua. Se você bater com um animal aí que pesa uns 200 quilos, uma velocidade de 70 por hora, vai destruir, meu irmão, seu veículo. Espera aí. Você se chocar com um cavalo, pessoal, a 60, a 70 km por hora, acontece isso aqui, ó. O cavalo vai adentrar por dentro do para-brisa e é uma pancada tremenda. Um cavalo, um jumento, uma vaca, são animais de grande porte, são pesados. Dependendo da sua velocidade, vai causar isso aí, ó. Então, muito cuidado com animais na via. Se você vê uma placa, se você vê uma placa, um aviso, respeite, cuidado, muito cuidado, pois o animal ele pesa 100, 200 quilos, é um impacto tremendo que vai adentrar o seu veículo, não se engane. Ele vai adentrar seu veículo e pode causar a interrupção da sua vida como de alguns passageiros. Então, se estiver passando por um animal, diminua a velocidade,
não buzine, pode assustar o animal, não acenda o farol, diminua a velocidade e passa devagarzinho esperando qualquer reação dele, né? Muito cuidado. E aqui, pessoal, exemplo de corretiva. Aqui, pessoal, o problema já iniciou aqui, ó. Já iniciou, você está aqui na pista e tem as crianças aí na via. Já iniciou ali, não. O animal está na lateral. Aqui o animal está na lateral, aqui tem uma placa que está avisando uma possível travessia de um animal. Já aqui, ó, seu carro está na pista e a criança já está quase chegando na pista. Então aqui, preventivo, você vai antever o problema e já iniciar a redução da velocidade, o aumento da sua atenção. Aqui vai ser em direção corretiva, o problema já iniciou, o problema aqui já deu partida, já você está no meio da situação, agora é corrigir, né? Esse primeiro exemplo aqui, pessoal, você vinha guiando seu veículo, do nada sai a bola. E sempre que vem uma bola, pessoal, não se iluda, vem uma criança ou um adolescente. Passou uma bola na pista, você viu de longe, diminua, porque vai vir uma criança ou um adolescente, 99% das vezes. Essa situação aqui, a criança, pessoal, estava encoberta pelo carro, ó. Não tinha como você ver a criança, não, ela estava atrás do carro. Quando você viu, ó, ela saindo de trás do carro, ela é mais baixa que o carro. Quando você viu, imagina o susto, meu irmão. O susto que você leva a criança saindo de trás do carro. Ela já pode estar ali 1 hora, mas como você vê, o carro não é transparente, não tem como você ver. Quando você está aqui, ó, você já está 1 metro da criança, 1,5 metro aqui, ó, da criança. Aqui é o seu para-brisa, ainda tem a parte do motor, né? Ainda tem a parte do motor, você está aqui 1,5 metro da criança. Você vai ter que utilizar a direção corretiva, já começou o problema. Aqui já deu partida, o problema já começou, já. Você vai ter que evitar agora, se possível, né? Nessa situação aqui, você não pode puxar para a esquerda. Por quê? Porque tem os carros, não tem como você puxar para a esquerda. Você vai ter que ter habilidade, reflexo, velocidade de olhar no retrovisor do lado direito, se vem carro, olhar por cima do ombro, se vem carro, se tem espaço. E lembrando, aqui a criança está indo no mesmo sentido que você vai tentar desviar, pessoal. Você vai tentar desviar puxando para a direita e a criança está indo para o sentido da direita. Então, quanto mais você puxa, mais indo em direção à criança você está. Às vezes aqui não depende mais nem só da sua habilidade, às vezes é inevitável, né? Vai depender de N fatores, da sua frenagem no espaço. Se não tiver carro do lado direito aqui a gente não tem noção porque a imagem só vai até aqui. Nesse caso aqui, ó, você viu a criança, são 2 crianças, a bola, você talvez puxe para a direita aqui, subir na calçada, tentando ir o mais longe das crianças. Ou você puxa aqui para a esquerda, porque as crianças estão indo para a direita, né? Então a tendência é você ir para o sentido contrário, né? Tirando das crianças. Aqui você vai olhar no retrovisor, ver se vem veículo lá de cá. Isso se der tempo, né? De olhar, se você tiver habilidade, reflexo para fazer isso. E tirar o veículo no sentido oposto do movimento deles. Eles estão indo para a direita, você vai tirar o veículo aqui para a esquerda, talvez subir a calçada. Se você apenas pisar no freio, pode ser que os pneus travem e você vai em direção às crianças, né? Você vai ter que girar o volante, né? Tirando das crianças. Aqui é um tipo de direção corretiva, né? O problema já foi iniciado. Vai depender da sua perícia, do seu reflexo, do seu domínio do veículo para mudar o desfecho, que seria um provável acidente, né? Agora, se você for um AIS, que nem um Valve aí que se garante, né? Para conseguir evitar. Ficou alguma dúvida em preventiva e corretiva? As divisões de direção defensiva? Beleza. Então, direção defensiva dividida em 2, preventiva e corretiva. Método básico para dirigir. A preventiva, você antecipa o risco,
A corretiva você não antecipa. Você está andando ali na velocidade próximo ao limite, né? Enquanto a preventiva você anda ali abaixo da limite. Se a velocidade é 80, você anda 60, 70, sempre com uma sobra, né? Uma sobra aí, não andando no limite da velocidade, para que caso aconteça alguma coisa, você não precise ser um super piloto para conseguir evitar, né? Na preventiva, o risco ele é baixo, porque você está ali em alerta, em velocidade reduzida, sempre priorizando a prevenção, né? A corretiva, o risco é um pouco mais alto, você anda ali no limite, que vai precisar de maior habilidade, maior domínio sobre o veículo. Na preventiva exige pouca habilidade, porque você está devagar, não precisa ter tanto reflexo, tanto domínio, você pisa no freio, é mais propício do carro parar devido à baixa velocidade. A corretiva exige muita habilidade, você anda mais veloz, exige maior reflexo, né? Maior domínio. A recomendada sempre vai ser a preventiva e a corretiva não é recomendada, né? Mas você vai ter que, sempre que o problema já iniciou, você vai usar a corretiva, né? Tentar usar da habilidade e da perícia para evitar, né? Sempre que o problema já tiver iniciado, você só tem que tentar corrigir. Já iniciou mesmo, né? Tem mais para onde correr, não tem como ser previsto, ele já deu início. Aqui, fundamentos da direção defensiva, né? Fundamentos da direção defensiva você vai ter que aprender, pessoal. Não sei se você vai utilizar aí as primeiras letras, né? Mas você vai ter um jeito de aprender isso aqui, que é conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Você vai ter que achar algum método mnemônico aí para aprender isso, né? Fundamentos da direção defensiva: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Conhecimento: você vai ter conhecimento das regras e leis de trânsito, conhecer as regras e leis de trânsito, saber o que é permitido e o que não é. Habilidade, domínio sobre o veículo. Atenção sempre difusa para todos os lados, não só para a frente. Vai ter que olhar para frente, vai ter que olhar os retrovisores, olhar as laterais, olhar o retrovisor interno e ver o que vem atrás de você. Atenção sempre difusa para todos os lados. Previsão, antecipar-se às situações, sempre prever possíveis acidentes antecipando as situações. Decisão, sempre agir com convicção, né? Sempre convicção ao agir, né? Tomar decisão e agir, né? Para evitar acidentes, né? Então, fundamentos da direção defensiva: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Atenção nunca dispersiva e nunca fixa. Você sempre tem que ter uma atenção difusa, né? Para todos os lados. A direção nunca agressiva, né? A não ser que você seja piloto de fuga de um ator famoso, um político, né? Você ser um piloto contratado, você vai aprender a dirigir de modo agressivo, né? Nas fugas, né? Mas como piloto normal aqui, sua direção vai ser sempre defensiva, né? E a ação é sempre evasiva, né? Se evadir do local, né? Se evadir do problema, tentar evitar o acidente, né? Comportamentos na direção: ação dispersiva quer dizer o quê? É quando o condutor dirige distraído. Você jamais vai poder dirigir distraído, pensando na vida, na morte da bezerra, num problema no trabalho, num par de chifre que levou, pensando naquela menina que lhe deu um fora, né? Você não pode dirigir pensando nos problemas não, porque problema não se acaba, você sempre vai ter. Então tem que manter sempre a atenção no trânsito, né? Atenção fixa é quando o condutor dirige olhando somente à frente. Você não pode, quando estiver dirigindo, se preocupar apenas com o que está à frente. Você vai ter que olhar os retrovisores para ver o que vem na sua lateral, nas outras faixas. Vai ter que utilizar de vez em quando o retrovisor interno para ver o que vem atrás de você, né? Sempre tem que ter uma atenção difusa. É quando o condutor divide a sua atenção em tudo que está à sua volta. Você não pode olhar apenas para frente também não, ficar fixo para frente não. Você tem que
olhar tudo que está à sua volta, né? Ação evasiva, né? Fugir, manobra realizada para evitar acidentes, fugas, né? É o que você tem que fazer. A direção agressiva, dirigir sem cumprir as leis, normas e colocando a vida dos outros em risco, não é aconselhado. Você não respeitar as leis, dirigir acima do limite de velocidade, ultrapassar sinal vermelho, dirigir pelo acostamento. Direção agressiva, você dirigir costurando os veículos, né, fazendo ultrapassagens perigosas, não é aconselhável. E sim a direção defensiva, né, dirigir com atenção, cuidando de sua segurança e a dos outros também, né, sempre priorizando a sua e a dos outros. Vamos falar agora um pouco sobre condições adversas, né? Condições adversas são todas as situações que podem contribuir para que aconteçam acidentes. São situações externas a você, né? Pode ser a iluminação ou falta de iluminação, né? A falta de iluminação na via ou a iluminação dos outros veículos que estejam ofuscando a sua visão. Pode ser o tempo, né? Muito escuro, ou o pôr do sol, que o sol fica encaneando a sua visão ali, ou chuva muito forte, muito intensa, ou frio, ou a neblina, né? Pode ser as vias esburacadas, não sinalizadas. Pode ser o trânsito, né? Estressante, complicado. Pode ser o veículo, falta de manutenção, um problema, quebrou o motor, faltou combustível, quebrou o cabo de embreagem, cabo do acelerador, barra de direção, junta homocinética. O condutor pode estar cansado com sono devido a muitas noites de trabalho, pode estar embriagado, pode estar cheio de problema, morte de um familiar, um fim do relacionamento. Condições adversas à carga, se o seu veículo está com a carga maior que a permitida, muito peso, ou uma carga maior que o veículo, tanto na lateral quanto no comprimento. Pode ser um passageiro brigando com o motorista, ou até mesmo um casal de namorados apaixonados, onde a menina pede um beijo, o cara está dirigindo, ele vai dar um beijo, tira a visão da direção, para de olhar para frente, bate, atropela alguém, né? Quando for iluminação, pode ser o ofuscamento, né? Ou penumbra, né? O ofuscamento, quando geralmente no local não iluminado, né? Não tem iluminação urbana, apenas a iluminação que existe são a dos faróis dos veículos, e um carro que vem passando por você na outra mão, né? Vem com o farol alto ligado, porque lá não tem iluminação, e causa o ofuscamento, né? A sua visão é mais ou menos essa daqui, ó. Incomoda bastante a vista, né? Você fica ali cego por alguns segundos, né? Você tem que se guiar olhando para baixo, olhando para as linhas que demarcam a via, né? Para você não sair da via, né? Porque você não consegue praticamente enxergar, né? Você vai dar um sinal de luz pedindo para que a pessoa baixe o farol para parar de ofuscar a sua visão. Penumbra, pessoal, é aquela quando o sol está se pondo, né? Ele fica bem forte ali, no seu rosto ali, você não consegue enxergar nada, né? Você não consegue enxergar nada quando penumbra. E você tem que descer ali a pala, né? O quebra-sol, para ajudar com que você enxergue. Você desce ali o quebra-sol. E quando o sol se põe, os seus olhos ele passam ali uns 3, 4, 5 minutos para se adequar à nova claridade, né? Estava bem claro, quando fica escuro, né? Então os seus olhos levam ali uns 3 a 5 minutos para se adaptar à nova realidade, né? Que é o escuro, né? Então, reflexo de luz, né? Luz alta no sentido contrário, ou a luz alta no retrovisor, né? Então, quando você está numa via sem iluminação, sempre que você for passar por outro veículo, você vai baixar a luz alta, né? Para não ofuscar o outro motorista. E se você estiver seguindo ele, você também vai baixar o farol, porque
O seu farol passa pelo vidro traseiro, né? Peraí, retrovisor interno, peraí. O seu farol passa pelo vidro traseiro e como você regulou o seu farol, quando você regulou o seu farol para ver todo o vidro traseiro, você fica sem conseguir enxergar, né? Por quê? Porque vai encandear a sua visão. Aí, pessoal, tem essa alavancazinha aqui, ó. Os retrovisores tem essa alavancazinha aqui, ó. Você aperta ela, ela diminui assim, ela diminui o ângulo, do retrovisor. Você vai continuar enxergando o que vem atrás e o farol do veículo de trás não vai mais incomodar a sua visão. O farol do veículo de trás não vai incomodar a sua visão. Aperta nesse botãozinho aqui, ó, que está atrás, ó. Ele vai inclinar um pouquinho e não vai ofuscar mais a sua visão. Eu notei que alguns colegas meus de trabalho não sabiam disso, né? Então não custa nada eu avisar para vocês. Muitos amigos meus do trabalho não conheciam esse botão. Então não custa nada eu avisar vocês. Porque quando você está sendo seguido por um veículo que o farol dele está alto, passa por dentro do seu vidro traseiro, vai até o seu retrovisor interno e ofusca a sua visão. Então você puxa aquela alavancazinha ali, vai baixar um pouco o ângulo, você continua vendo o carro de trás, mas não vai incomodar a sua vista. Como sair de um ofuscamento, né? Nesse caso, em primeiro lugar, faz um jogo de luz para o outro condutor baixar o farol dele. Se ele não baixar, ao se aproximar dele, diminua a velocidade. Tire o olho do farol oposto até passar por ele. Depois retome a velocidade compatível. Mas você olha para o chão, pessoal, para ver as linhas, né? Para ver o limite que você pode ir para a direita e para a esquerda, né? Para não ter o perigo de você sair da pista. Você se fica dirigindo olhando para as linhas do chão até passar pelo carro que está ali ofuscando, né? Você dirige se balizando pelas linhas do chão. Aí penumbra é a passagem da madrugada para o amanhecer e o entardecer para o anoitecer, né? É o ponto de transição entre luz e sombra, né? Tanto o sol vai incomodar a sua visão, você vai utilizar o quebra-sol, como na passagem de uma claridade para o escuro ou do escuro para a claridade, a sua pupila demora um tempo para se acostumar, para se adaptar à nova claridade, né? A alta claridade ou falta de claridade, né? À noite, pessoal, em uma via não iluminada, você vai colocar o farol alto para que você veja uma pessoa ou um animal a maior distância possível, né? Você utiliza o farol alto para ver de longe, né? Porque se você utilizar o farol baixo, quando você for ver a pessoa, já vai estar muito em cima, talvez você não consiga desviar, não? É a ausência total de luz solar, tornando-se independente da iluminação artificial das vias e dos faróis dos veículos, né? Então você utiliza o farol alto, porque se você utilizar o baixo, você vai iluminar ali 3, 4 metros da frente do seu veículo. E se vir uma pessoa ou um animal, um obstáculo, vocês quando vir, talvez não dê tempo de desviar, porque já vai estar muito perto do seu veículo, né? O tempo pode ser chuva, né? Frio, calor, o vento forte, neblina, né? Cerração e fumaça, né? Começou a chover, pessoal, você já tem que ligar o farol baixo, dependendo de dia ou noite. Começou a chover, liga o farol baixo. Dependendo da intensidade da chuva, pessoal, se chover muito, a sua velocidade, você vai estar empurrando água, né? Quando você está em baixa velocidade, você está empurrando uma pequena quantidade de água e essa água ela vai correr pelo pneu, pelos sugos, né? Os sugos são esses cortes que tem no pneu, né? Deixa eu pegar aqui uma foto. Sugos são os cortes que tem no pneu, né? As ranhuras, né? Deixa eu pegar aqui.
Então, a água, pessoal, do asfalto, ela vai passar por esses cortes aqui, ó. A água vai passar pelos sugos, né? Esses cortes aqui do pneu. Então, quanto mais lento, maior a probabilidade da água passar por aqui, ó. De ter vazão bastante por esses cortes do pneu. Quando você começa a aumentar a velocidade, a água fica maior, né? A velocidade a quantidade de água que você está empurrando, e ela não consegue mais passar por aqueles sugos ali do pneu. O que vai acontecer? Quanto maior a velocidade, não vai ter vazão da água por aqueles cortes, você vai andar sobre o espelho da água, você vai perder o contato do pneu com o asfalto, ó. Porque a água tem que passar por algum canto. Como ali os cortes do pneu são estreitos, se você estiver em alta velocidade, a água não vai passar por ali. Você vai acabar ficando sobre a água, né? Vai passar por cima do espelho da água. O que vai acontecer o quê? O pneu vai perder o contato com o asfalto, causando a aquaplanagem ou hidroplanagem. Seu carro vai acabar deslizando, você vai perder o controle do volante e você vai sair deslizando, né? Vai perder o controle do volante, você vai sair deslizando. Tranquilo até aí? A aquaplanagem ou hidroplanagem é quando você está andando a uma certa velocidade e o seu carro, né, a vazão do pneu ali não passa água por baixo, por dentro dos... Você vai acabar ficando por cima da água. Você vai acabar tendo que andar por cima da água, quer dizer o que? Vai perder a aderência do pneu com o solo, que vai causar com que você ande por cima da água. Você vai andar por cima da água. Deixa só um minuto. Ficar andando por cima da água. Então, começou a chover, dependendo da intensidade, né? Você vai diminuindo a velocidade. Liga o farol, diminui a velocidade. Se chover granizo, vai ser pedrinhas de gelo, né? Você tem que andar em baixa velocidade para não deslizar nas pedrinhas. Vai diminuir a sua visibilidade. O granizo pode causar derrapagem, né? E a aquaplanagem, você também perde direção, né? Você perde o controle do veículo, né? A aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda total da aderência dos pneus com o pavimento devido a uma fina camada de água formada entre a pista e o pneu, né? O espelho d'água. O que fazer? Quando estiver chovendo, você vai reduzir a marcha, vai evitar pisar no freio, você vai debrear, reduzir a marcha. Você está na quinta marcha, você vai passar para a quarta, depois para a terceira, né? Assim você vai diminuindo a força do motor. Você evita frear, se for frear muito leve, mas eu aconselhava é não frear e sim diminuir a marcha, é o chamado freio motor. Você está a 50 por hora, você passa a quarta, você dá uma matada na força do motor. Se você passa a quarta, ele já vai dar uma reduzida, né, para 40, né? Se você passa a terceira, já vai dar uma reduzida para 30, né, chamado debrear, né, que é o freio motor, é freio sem pisar no freio, né? Então, se você estiver dirigindo, começa a chover, uma chuva muito intensa, você evita frear e evita virar o volante bruscamente. Você vai fazer os movimentos no volante bem mais suaves, né? Para você não perder o domínio do veículo, né? Você vai estressar, quer dizer, girar levemente a direção. Estressar é girar levemente a direção e vai debrear, freio, motor, vai diminuir a marcha. Então, o que fazer? Reduzir a marcha e estressar, que é girar levemente a direção. O que não fazer? Você não deve frear quando estiver em um local muito molhado, não deve frear e não deve virar o volante bruscamente, e sim de maneira bem suave. Já falou. O calor pode ocasionar indisposição, sonolência ao ato de dirigir. O calor
Vocês pensam, né? Não sei se vocês tiveram infância que nem a minha, né? A gente não tinha carro, tinha que ir para a praia de ônibus. Então, quando você pega muito sol na praia, fica enfadado, cansado, você volta no ônibus dormindo. Ou mesmo você volta no carro dos seus pais, depois de uma manhã bem de muito sol, você volta ali dormindo, né? No banco de trás ali, né? Então, o excesso de sol dá cansaço, dá moleza, dá sonolência, viu? Você passou a manhã na praia ali, quando você volta para casa, você volta morrendo de sono, viu? O frio pode ocasionar entorpecimento nas mãos e pés, formigamento ou dormência, né? O frio que ele fala aqui é o frio intenso, né? Esse frio que a gente tem aqui quando chove, ou aquele friozinho de Guaramiranga, é o frio mesmo. Cidades do sul, Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo, que quando realmente faz frio lá, a água congela nas torneiras, né? A água congela nas torneiras, você sente dores nas articulações, no queixo, na ponta do nariz, as suas extremidades, a ponta dos dedos, elas começam a doer, a ponta das orelhas, né? É esse frio aí, né? Esse friozinho que a gente tem aqui no Nordeste, não. O vento, né? Tem meses do ano que o vento é mais forte, né? De agosto a dezembro, né? O vento é bem mais forte. Para quem anda de carro, ele não sente muito, mas para quem anda de moto, andar numa BR, numa CE, quando o vento está forte, você sente o vento empurrando o veículo para o lado, viu? O vento é o ar atmosférico que se desloca em determinada direção, né? Você que anda de moto e vai andar numa BR, quando um caminhão passa bem pertinho de você, você sente ele jogando para o lado, é o vento, né? Ele passa em alta velocidade, você sente ele jogando para o lado. Você tem que segurar a moto para não ir para o outro lado, né? Neblina, cerração e fumaça, a gente não tem muito aqui, né? Eu vi há muitos anos atrás em Guaramiranga, quando o frio é intenso, e vi em Ubajara também, mas não é muito comum. Já no sul, Florianópolis, Rio Grande do Sul, essa neblina aí você não consegue ver a 5, 7 metros na sua frente, né? Por isso que se liga as luzes chamado farol de mira, né? O farol de neblina, que ela fica um pouco mais abaixo do farol normal, ela fica ali na ponta do para-choque para você conseguir ver sob essa neblina, né? Ver um pouco abaixo, né? Então, muito cuidado, neblina, cerração, fumaça, né? As vias em más condições e projeções inadequadas, aclive, né? Muito cuidado numa subida, né? Ou numa descida. Muito cuidado quando vai fazer curva ou buracos na via. Se a via for mal sinalizada, né? Mal sinalizada ou mal iluminada, bastante cuidado com a via. Se tiver depressões, né? São tipos de buracos que não são quebrados. É tipo cedeu ali um pouco, baixou mais, né? Depressões e elevações são aqueles remenos que são feitos na pista e ela acaba ficando um pouco mais alta. O carro fica sobe e desce, né? Que um aclive, né? E um declive, dependendo do sentido do veículo. Os buracos na pista, você vai desviar de um buraco. Pode amassar o aro, pode estourar um pneu, cortar um pneu. Você vai desviar de um buraco desse, vai para a contramão, bate de frente no veículo que vem na outra mão, né? Muito cuidado. No Canadá, eles usam adesivos de buraco no asfalto para que o motorista reduza a velocidade, né? Aqui no Brasil, a tecnologia já é mais avançada, em 3D, né? O buraco é real, você pode cair e ficar lá, acabar com o veículo, acabar com a suspensão, estourar pneu, cortar, amassar aro, né? Aqui no Brasil ninguém brinca, não. O trânsito, a intensidade de tráfego, né? Pode causar acidentes. Aquele horário de deixar criança ou pegar criança no colégio, né? Os pais estacionam tudo que é canto, fazem fila dupla, para no meio da rua para a criança subir, né? Fica estressante para aquela pessoa que não tem nada a ver com o colégio. Ela fica ali doido, buzinando ali atrás. Se for um local que aconteceu um acidente, né? Ou um local que está em obras, né? Vai deixando o motorista estressado, esperar. Às vezes tem que esperar bastante até um caminhão sair do meio para você passar, né? Horários de aglomeração, aqueles horários que tem maior quantidade de gente ali nas paradas, pegando ônibus, que é o horário de rush, né? De ida para o trabalho e volta para o trabalho, onde tem maior
Cuidar de veículos também indo e voltando do trabalho, o trânsito fica complicado, né? Veículos lentos, você está aqui numa via de mão única, estreita, e tem um caminhão na sua frente a 20 por hora, você não consegue ultrapassar porque a via é estreita e você tem que ficar ali atrás dele até... Você fica tentando ultrapassar e não consegue. Ou os veículos muito longos, você faz uma ultrapassagem de um veículo de 15, 20 metros, né? Um veículo gigante, né? Você tem que fazer uma ultrapassagem, tem que ter uma via, uma reta bem extensa para que você consiga fazer a ultrapassagem em segurança, né? Aqui um exemplo de uma via lá em Los Angeles e outra aqui em São Paulo. Lá a quantidade de faixas que tem, ó, mais de 10 faixas. Aqui em São Paulo tem 3, ó. O trânsito fica totalmente congestionado lá, ó. Mais de 10 faixas, viadutos. Lá realmente eles pensam no trânsito livre, né? Aqui era para ter vários viadutos aqui na cidade para que os carros fluíssem, né, com maior tranquilidade, né? Quando há problemas no veículo, né, mau estado de conservação, né, pode ser o pneu, né, careca, né, que não ajuda quando está chovendo, não ajuda nas curvas, não ajuda na frenagem, né, a iluminação precária do veículo, né, precária ou então muito forte, né, que cause ofuscamento do veículo que vem em outro sentido, né, a falta de equipamentos obrigatórios, né, para-choque, luz, limpador de para-brisa, esguicho de água, iluminação e tudo os funcionamentos. Se tiver algo que não esteja funcionando direito, né, uma buzina, né, ou velocímetro para você saber a velocidade que está dirigindo, ou freio, né. Aqui é exemplo de carros que estão faltando equipamentos obrigatórios, né, sem retrovisor, sem a lanterna traseira, sem um para-choque. Carga, né? O excesso de peso no compartimento, né? Ou então uma carga maior que o comprimento do veículo, onde fique parte da carga para fora, né? Pode causar acidente. Uma carga mais alta que o veículo pode causar acidente, né? Na hora de passar por debaixo de uma ponte, de um viaduto. Uma carga mais larga que o veículo pode causar acidente, né? Que ele está ocupando a maior parte da faixa de trânsito além do veículo, né? Uma carga que não está amarrada ou acondicionada de forma segura, ela pode cair, né? E causar um acidente no veículo que vem atrás durante o deslocamento, né? Uma carga que está em compartimento inadequado, né? Pode cair, pode causar algum dano, né? Aqui tem alguns exemplos, ó. Essa carga é bem mais alta e bem mais larga que o veículo, né? Isso não pode acontecer. Ou então, essa motocicleta que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, né? 4 crianças, né? 4 adultos. Num veículo que é apenas para ter 2 pessoas, né? Então, um excesso de passageiros aí, né? Reações, né, imprevisíveis do passageiro, né? A criança, né, ela pode querer brincar com o papai, jogar, arremessar alguma coisa do papai, pular no pescoço do papai, né, quando ele está dirigindo, né? Então tem que ter muito cuidado com criança. O idoso, quando ele tem uma certa idade, ele pode ter o Alzheimer, né? Às vezes o idoso não lembra onde está, né? Como foi parar ali, né? Ele tem lapsos de memória. Ele está ali no banco na frente, ele se assusta sem saber onde está. Pode puxar o motorista, puxar o volante assustado, né? Os namorados podem estar se beijando durante a direção, pode estar se tocando, pode estar brigando, né? Eu já vi um casal brigando, o cara na moto, a mulher atrás batendo no cara. Mas será que ela não sabe que se o cara cair, ela vai cair junto, né? Ela batendo, dando um murro, puxando a cabeça do cara, ela na garupa da moto. Mas será que ela não se tocou não? Se o cara cair, ela vai cair também, né? Então, barulho, né? Alguém dentro do carro pode gritar, pode, sei lá, fazer algum barulho que assuste o motorista. Pode, apenas do ato de conversar com o motorista, pode tirar a atenção do motorista, né? Ou transporte de animais, o animal pode pular no motorista, né? O animal também é um passageiro, né? Tá aqui um casal brigando, acabaram de descer do carro. Então a criança pode botar o corpo para fora
do carro pela janela. Na hora que o pai vê o susto que ele leva, que ele olha lá pelo retrovisor, vê a criança com a cabeça lá de fora. Condutor, né? Quando é que o problema pode ser o estado físico ou mental do condutor, né? Quando ele está alcoolizado, né? Com ingestão de drogas ou algum tipo de medicamento que atrapalha a sua direção, né? Mau estado físico, não dormiu bem, ou passou a noite numa farra, ou a noite trabalhando, né? Mau estado psicológico, morreu um parente, um término de relacionamento, perdeu o emprego, né? Alguma distração, quando ele olha para uma pessoa que vem andando na calçada, que tem um corpo assim, ou algo que chamou a atenção dele, né? Aí também aqui transportando animal, né? Se o animal não estiver bem acondicionado, pode pular em cima dele, né? Por exemplo, da pessoa com sono e outro que está alcoolizado ali, né? E agora vamos para colisões, né? No mínimo 3 questões na prova sobre o assunto de colisão, né? Geralmente caem 3 questões na prova sobre colisões, né? Colisões não tem muito mistério, né? Você lendo, você já tem uma noção. Colisão com o veículo da frente, né? Colisão com o veículo da frente, que ele não manteve a distância de segurança, né? Ou distância segura, ou distância de segmento, né? Ele bate na traseira do veículo da frente. Colisão com o veículo de trás, ou você deu uma ré, né? Ou o veículo de trás bateu em você, né? Colisão frente a frente ou frontal, eu aconselho estudar, que a colisão feita geralmente acontece numa ultrapassagem que deu errado, né? Ou numa curva que você sobrou, acabou saindo da sua mão, foi para a mão oposta na curva, né? Você fez a curva mal feita e foi para a mão na contramão, então os veículos se colidem de frente, né? Colisão frontal, onde é somado a velocidade dos dois veículos, viu? Colisão frontal é somada a velocidade dos dois veículos. Colisão nos cruzamentos, né? O nome já diz, colisão é o que acontece quando vão cruzar vias, né? Um pelo outro, né? Colisão em marcha ré, quando você dá uma ré e bate em outro veículo, né? Quando você dá uma ré e por falta de atenção você bate em outro veículo. Colisão com motocicletas, né? Quando alguma motocicleta está envolvida no acidente, né? E uma que gosta de cair é essa colisão misteriosa, pessoal. Colisão misteriosa é um acidente que envolve um único veículo, geralmente, um único veículo, e o motorista, quando sobrevive, desconhece a causa do acidente. Como assim? Geralmente a pessoa morre. É um veículo, por exemplo, a pessoa bateu de frente com uma árvore e ela morreu, não tem nenhuma testemunha de o que aconteceu, é chamada de colisão misteriosa. Não sabe se ele foi desviado de uma pessoa, de um animal, de uma motocicleta e bateu de frente com a árvore e faleceu. E não tem testemunha, a pessoa morreu, ninguém sabe o que aconteceu, é chamada de colisão misteriosa. A pessoa bateu no muro de uma casa, não sabe, não tem testemunha que tenha visto, não sabe se ela foi desviada de alguma coisa, se ela teve um mal súbito, não sabe se ela outro carro bateu nela e desviou o caminho dela, sabe que só no local só tem apenas um veículo. Quando o motorista sobrevive, muitas das vezes ele não se lembra, né? Aconteceu o acidente, o impacto, ele não lembra o que foi, então é uma colisão chamada misteriosa, não se sabe o que causou aquele acidente, só tem um veículo, que é o veículo daquela pessoa. Quando ela sobrevive, mesmo assim ela não lembra, então é chamada de colisão misteriosa. Colisão com animais é quando seu carro colide com algum animal, né? Colisão com animais. Colisão com ciclistas, quando tem algum ciclista envolvido. Colisão com trens, quando você bate com um trem. Colisão com objeto físico, você bate algum objeto físico, tipo um poste, um muro, uma árvore. Colisão com pedestres, quando atropela um pedestre, né? E outros acidentes, né? Então, colisão frente a frente ou frontal, quando dois veículos se encontram na mesma faixa em sentidos diferentes, né? Geralmente numa ultrapassagem de forma errada, ou quando você vai fazer uma curva, você acaba saindo da sua mão e vai para a contramão, né? Sobrando a curva ali, bate num veículo no sentido oposto. Colisões com veículos frente a frente, principais causas nas colisões: ultrapassagem mal feita, imperícia nas curvas, falta de habilidades nas situações críticas, né?
reações inadequadas nas condições adversas e conversões mal realizadas, né? O veículo em direção contrária diminuir a velocidade, sinalizar e deslocar-se para a direita o máximo possível para você sair da contramão, né? Não manter a luz alta para ofuscar o outro e tomar atitudes agressivas ofensivas. Não tomar atitudes agressivas ofensivas, né? Colisão misteriosa, a gente já falou, é um acidente que envolve um único veículo e o motorista, quando sobrevive, desconhece a causa do acidente. Não lembra o que causou o acidente. Colisão com animais. As colisões com animais ocorrem principalmente nas rodovias próximas a propriedades rurais, né? Como evitar colisão com animais? Reduz a velocidade, não buzine a fim de não assustar o animal, não jogar a luz alta e redobrar a atenção principalmente em zonas rurais. Então aqui